Bom dia a todos e todas novamente. Vamos para o nosso segundo momento aqui, recebendo essa convidada especial, Larissa Azevedo, do CDDM de Alagoas. E com essa temática, eu já queria lembrar aqui a vocês que a gente tem dois motes para discutir esse. Deu uma travadinha aí, professor Diego. Diego travou, é travado. Não tem problema, eu me restabeleci aqui. Eu já ia dizer que ao som das crianças eu poderia... Bota para quebrar, Léo, tá com você. É o home office, né? Então, bem-vinda, Larissa Azevedo. Me desculpe, né, o meu atrapalhamento ali, né? E a Larissa Azevedo, ela é psicóloga, né, do Centro de Defesa dos Direitos da Mulher de Alagoas. Ela vai falar um pouco para nós, né, os caminhos de enfrentamento para a violência contra a mulher, né, talvez com uma experiência bem empírica sobre essas questões, já que o centro trabalha com isso. E aí eu acho que mais sem delongas, nós estamos aqui para te ouvir e também para a gente dialogar, né, a gente tem muitas dúvidas sobre isso, e muito obrigado por estar disposta aqui a nos ensinar. Eu que agradeço, professores, realmente é muito bom ver que vocês estão abrindo esse espaço para conversar com essa galera sobre isso aqui. É muito gratificante, a gente sente muita necessidade de momentos como esse, que a gente vai entender como momentos preventivos, né? Então, estou muito feliz de estar aqui em nome do CDDM, desde já eu agradeço, tá? Então, deixa eu tentar apresentar aqui, vão me situando, se está aparecendo, se vocês estão escutando bem, se vocês estão me vendo bem. Não sou muito do Google Meet, tá, gente? Eu confesso que sou do Zoom, mas estamos aqui tentando. Vocês conseguem ver aí o que eu estou projetando? Eu não consigo mais também ter acesso ao... Começou a aparecer. Começou, né? Ótimo. Eu não consigo também mais ter acesso ao chat. Aí, professores vão aí também me ajudando, me situando. Vocês também, se tiverem alguma dúvida, podem abrir aí o áudio, falar, tá? Vamos fazer mesmo uma troca. Bom, meu nome é Larissa Azevedo, né? Como eu já fui apresentada, eu sou psicóloga do CDDM. Hoje estou aí em outros projetos paralelos, mas eu costumo dizer que quando eu vou me apresentar, né? E principalmente quando eu vou me apresentar por via da ONG, eu costumo dizer que sou Larissa, sou mulher, sou feminista e que isso nos basta, né, para que possamos ser ouvidas. Mas aí me foi feito um convite pelo professor Levi para estar aqui com vocês e eu pensei em trazer algo, né, nesse sentido da violência de gênero contra meninas e mulheres, mas também tentar entender um pouquinho do contexto que a gente se encontra hoje, que é esse contexto pandêmico. Antes de tudo, deixa eu dizer de onde eu venho, né, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, a CDDM, que é uma ONG, tá, gente? Fundada em 2018 pela Paula, essa daqui, essa guerreirinha daqui. Paula é advogada, tá? É operadora do jurídico e ela tem esse sonho, né, de firmar aí a ONG. E aí, quando ela resolveu abrir, foi chamando, fazendo seleção, chega psicólogo, chega serviço social, para a gente montar esse espaço para que essas mulheres possam ser atendidas. Então, lá a gente presta atendimento social, jurídico e psicológico para meninas e mulheres, né? A gente entende que a violência, ela é muito forte nas mulheres, mas também tem sido cada vez mais forte nas meninas, principalmente quando a gente fala de abuso sexual, tá? Nós estamos situados na parte alta da cidade de Maceió, no conjunto Santos Dumont, na cidade universitária, e isso não é aleatório, né? Se a gente pode chamar assim, não é aleatório. A gente está lá porque a gente percebeu que nessa região os números de denúncia, os números de violência mesmo doméstica contra a mulher, eles são mais elevados, né? E aí foi sugerido que a gente ficasse como um polo, um setor de apoio aí aqui na parte alta, né? Já que a Casa da Mulher é lá no centro, não é isso? E aí a gente tem aqui essa fotozinha que eu mostrei, que eu coloquei para vocês verem como é a porta da nossa ONG.
né? Aqui tem um projeto que a gente fez, é o Meninas na Rede, né? Visando promover direitos sexuais, reprodutórios, para as meninas também conhecerem os seus direitos, entenderem as situações que elas estão envolvidas e até que ponto isso é saudável ou não, né? Veja que a gente também trabalha muito na linha da prevenção. Então, foi um projeto bem bacana, essa foto aí com a Teca Nelma, que tem ajudado bastante a gente nesse sentido também. E o CDDM é isso, gente, é atendimento social, acolhimento psicológico, atendimento jurídico, mas também projetos paralelos, tá? Então, a nossa missão é atuar em prol da garantia dos direitos de meninas e mulheres em situação de violência e vulnerabilidade, além de promover ações com foco na prevenção, né, como essa que eu citei para vocês agora, que seria o Meninas na Rede. Meninas na Rede foi um projeto muito legal, a gente conseguiu recrutar meninas de 13 a 17 anos para que a gente pudesse estar conversando sobre essas questões que eu havia falado anteriormente, né, e desenvolvendo alguns outros materiais para que elas pudessem mobilizar outras meninas dentro das comunidades que elas vivem, tá? E aí, a gente também tem vistas no fortalecimento da rede de atendimento a este público no estado de Alagoas. Eu acho que isso é uma questão pontualíssima da gente sempre colocar onde a gente vai. A gente não está para substituir a rede, né, a rede de apoio, ou seja, os lugares que vão receber essas mulheres, né, exceto a ONG, mas a gente está para fortalecer essa rede, perguntar, questionar por que essa rede não está funcionando, ou por que essa rede não funciona da forma que deveria, né? Então, a gente está também para monitorar e fortalecer essa rede de apoio. E aí, já deixo os contatos da gente, tá, com vocês também, na nossa rede social, no Instagram, peço que vocês já sigam, já cheguem por lá, já somem, tem o nosso e-mail, o nosso WhatsApp, o nosso canal no YouTube, nos acompanhem, tá, porque o nosso papel daqui é esse, de fazer acontecer, e vocês daí, se vocês puderem nos auxiliar, falem a palavra, né? Digam que existe, digam que a rede de apoio ela está aqui, que essa mulher ela tem a possibilidade de se deslocar de uma situação de violência doméstica, porque tem quem a apoie, né? A gente sabe que esse fator do apoio é um fator muito importante, é um fator crucial e que muitas vezes, ainda com todos esses serviços de apoio, não tem sido suficiente. Às vezes a mulher ainda deixa de denunciar porque ela não se sente devidamente apoiada. E aí trouxe para vocês também o perfil das nossas assistidas aqui da CDDM, tá? Só para vocês entenderem mais ou menos quem é essa mulher que o CDDM está recebendo, que o CDDM está atendendo, tá? Existe aí uma apresentaçãozinha, Manu é assistente social, é famosa, né, pelas artes aqui no CDDM, e aí ela fez um documento, ele explica melhor, né, sobre esse perfil das assistidas agora no período de pandemia. Mas aí eu trouxe um resuminho para vocês. Então, a orientação, né, da nossa assistida hoje, em 86%, ela é heterossexual, apesar de, viu, gente, gênero, orientação sexual, sexualidade, tudo isso, a mulher se reconhecendo como mulher, a gente atende, a gente vai aderir. Né? A gente não está né, mas, pelo contrário. A 26, 45 a 59, então foi o percentual maior, mas a gente tem assistida de todas as idades. Nós temos assistidas de todas as idades. De criancinha, deixa eu ver, a mais antiga, ela tem 68 anos. Né? Então, nunca é tarde para que você possa estar inserido nesse trabalho. Né? Raça, cor, etnia, parda, 49,5%. A localidade dessas mulheres, região 7, que seria essa região aqui da parte alta, Tabuleiro, Santos Dumont, né, ali, mas por causa da questão da localidade da ONG mesmo, a gente entende, tá? Que 86,9% são mulheres que moram, residem aqui na região 7. Estado civil, solteiras, em 55%, né, das vezes a gente atende mulheres solteiras, apesar de, assim, solteiras de estado civil, né? Geralmente são mulheres que vêm, né, de casamentos que a gente chama de amaziados, ou tem gente que chama amancebado, é horrível esse nome, né, gente? Mas tem gente que chama, né, que é o famoso morar junto, residir junto. Escolaridade,
34,7% fundamental incompleto, tá? Embora a gente também, isso não é uma regra, tá? A gente tem mestrandas aqui assistidas, né? Mas tem também muita gente que tem o fundamental incompleto. A religião católica, logo aí depois seguida da evangélica, e aí também tem outras especificidades, mas são pequenininhas, mas por uma questão cultural, né? A gente está entendendo também. E não possuem vínculo empregatício 76,9%. Né? Então, na maioria das vezes, são mulheres que são com esse perfil de desempregadas, ou enfim, não tem a carteira assinada, então fazem trabalho esporádico aqui, outro ali, autônoma. É esse o perfil da assistida da CDDM. Aí eu não vou clicar aqui, que é para não sair, eu já vi que a gente está um pouquinho aí apertado de tempo, muitas ideias fluindo, né? Não vou abrir aqui, mas já vou depois deixar esse material com vocês. Se vocês tendo dúvidas aí, isso aqui daí vão sair grandes pesquisadores, grandes pesquisas, por favor, né? Então, já deixar aí com vocês o material também para vocês irem clicando e se habituando, né, com esses dados. Bom, e como eu sugeri para vocês, né, que a gente pudesse tratar um pouquinho desse tema da pandemia. Como é que foi a pandemia para aqui para a gente com o CDDM? Então, foi um ano extremamente desafiador, porque a gente registrou isso, viu, minha gente, num período que a gente faz muita atividade, que é o período do Dia da Mulher, o mês da mulher, tá? Então, a gente registrou durante esse período, né, durante esse semestre que está incluído o mês da mulher, registramos mais que o dobro em números de atendimentos, quando comparado ao mesmo período do ano passado. Né? Então, vocês veem o quanto que a demanda cresceu, apesar das questões de isolamento e tudo mais. A gente vai entendendo isso, né, construindo um caminho a partir do que eu vou dizendo, vocês estão pontuando também para a gente entender por que essa pandemia foi tão nociva para as mulheres. E aí, né, trouxe outros dados para a gente discutir também, que não são os daqui do CDDM, mas a nível de Brasil e mundial também. Tá? Então, a gente sabe que o isolamento social, ele trouxe sim um aumento da violência contra a mulher, né? Então, todo mundo que atende esse público questiona isso, pontua isso, coloca isso. Né? A gente não pode fechar os olhos para essa realidade. Por quê? Porque o isolamento social, pensa comigo, ele é um ambiente muito propício, o isolamento em casa, né? Ele é um ambiente muito propício para que essa mulher se afaste de amigos, de familiares, de trabalho, né? Enfim, fique cercada só por aquele homem que muitas vezes é um agressor, um abusador, tá? Na China, os registros de violência doméstica cresceram 3 vezes mais na pandemia. Então, a gente entende que não é só uma realidade nossa, brasileira, apesar de nós termos as nossas próprias problemáticas em torno disso, né? Sei que a China também tem as dela, e por aí vai, mas nós temos as nossas próprias problemáticas em torno disso. E aí, segundo a Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, né, e aí dentro dessa ouvidoria tem o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, houve um aumento de 18% entre os dias 1º e 25 de março de denúncias no Disque 100. Né? Então, a gente vê que realmente isso vai se concretizando. Quanto mais você procura, gente, mais você acha. Aumento, né? E aí a gente vai questionando essa realidade para, a partir daí, conseguir construir um caminho diferente. Então, veja só, de 3.739 homicídios de mulheres no Brasil, 1.314, ou seja, 35%, foram categorizados como feminicídio. Isso que antes, né, seria chamado de crime passional. O que é aquele crime passional? Vocês já escutaram isso, certamente, né? Que seria aquilo que o agressor, o criminoso, ele não tem... não foi premeditado, tá? O crime não foi premeditado, foi algo que foi levado pelo sentimento, enfim. É algo que descentraliza da vítima para centralizar no agressor e, de uma certa forma, já começa a justificar, quando a gente diz assim, crime passional. Né? Então, por isso que foi criada a Lei 13.104, de 9 de março de 2015, que é essa lei que vai criminalizar o feminicídio, tá? Então, é muito importante, é um avanço, né, para a gente, porque a gente vai entender que o feminicídio é, de fato, o que caracteriza essa prática, que é o assassinato de mulheres cometido em razão
do gênero, ou seja, a vítima é morta só por ser mulher. Então, gente, isso é muito, muito forte, né? 88% dos autores de feminicídio são companheiros ou ex-companheiros. Olha que coisa louca, né? Porque alguém que um dia foi o amor da sua vida vai virar o teu assassino. E isso é muito forte para a gente, né? E isso é muito forte para quem passa. A gente é feliz em dizer que muitas mulheres conseguem denunciar, né, antes dessa tristeza, dessa atrocidade acontecer, que é o assassinato, mas muitas não, né? Então, a gente fica aí também questionando, é muito doloroso para essa mulher entender esse processo, para essa que consegue sobreviver a isso, entender esse processo de que o amor da vida dela virou agressor, virou abusador. E aí, trazendo também aqui para o lado das meninas, né, a gente não pode esquecer, gente, desse público jamais, porque tudo começa aqui, né, na infância, na construção do eu, né, na adolescência também. Então, a gente tem que começar a ter vistas para projetos que englobem mais esse público, né? E a CBDM também tem tentado trazer isso de alguma maneira. Então, vejam só, de acordo com os dados informados pela Rede de Atenção às Vítimas de Violência Sexual, que é a RAVES, em Alagoas, cerca de 76% das vítimas de violência sexual no ano de 2020 são crianças e adolescentes. Dessas, 88,7% são meninas da faixa etária dos 10 aos 14 anos. Tá? Então, vejam quanto isso é problemático, né? Cada vez mais as mulheres sofrem muito e as meninas também vêm sofrendo essa questão da violência, principalmente violência sexual. Tá? Tem aí também, deixei para vocês, está tudo linkadinho, uma cartilha, né? Caso vocês queiram uma orientação, quem que eu posso procurar, né? Se eu soube de um caso desse, como é que eu posso agir, quem eu posso procurar. Então, se vocês tiverem curiosidade, depois possam dar uma olhadinha. Acho que é bacana vocês salvarem isso aí para vocês. E aí, minha gente, vamos entender, né, o que mais que essa pandemia traz para a gente. Como eu havia falado com vocês, o isolamento social, ele dá base para muita manipulação psicológica. Né? Então, a gente sabe que, por exemplo, no contexto de guerra, a primeira coisa que você tem que fazer para atingir um inimigo é tirar os suprimentos. Tira comida, tira segurança, tira munição, tira tudo, deixa ele vulnerável, para depois atacar. É ou não é? É. E aí, eu faço esse paralelo e trago também para a questão da violência doméstica. Então, a primeira coisa que o homem faz é isolar essa mulher, né? Está até no ciclo de violência que a gente vai ver já já, né? Como é que ocorre, mas acontece de fato um isolamento dessa mulher, né? Afasta de família, afasta de pai, de mãe, de amigos, de amigas, pessoas que possam questionar por que aquele homem está agindo assim com você. Então, ocorre esse afastamento, essa manipulação. E dentro dessa pandemia, como a mulher está em casa, né, junto com esse homem, fica mais propício. Que coisa, tio, meu Deus. Quem está de áudio. Então, vejam só. A desigualdade nas divisões das tarefas. Da pandemia, porque essa mulher, ela está em casa o tempo todo, né? Ela tem que dar conta do trabalho dela, ela tem que dar conta dos filhos e da casa. E aí fica muito acentuado quando você vê que o homem, o marido, só precisa dar conta do trabalho, enfim, gera toda uma cobrança, né? Então, a gente vê também essa questão como uma violência mais sutil, talvez. Essa questão uma violência mais cultural, que a gente traz também e observa que as mulheres têm se incomodado bastante com isso na pandemia, isso tem se potencializado. E a construção do estereótipo do gênero feminino, tá? Então, outra coisa que é muito importante né, como o professor Leonardo estava falando há pouco, essa construção da mulher. A mulher, ela serve a quem? Ela veio por quê? Ela vem para quê? Né? Ela é parte da costela de quem, sabe? Então,
enfim, é uma construção que a gente tem que prestar atenção, porque muitas vezes essa construção nos afasta das questões políticas, econômicas, sociais, né, e nos aproxima apenas das questões familiares, de maternidade, né, então que é um estereótipo que vem sido reforçado desde um sempre, né, mas que a gente também está tentando romper com essa realidade. E aí deixei mais dados para vocês, tá aí, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, para vocês entenderem também um pouquinho mais dos dados dessa pandemia, né, o que é que está acontecendo e tudo mais. Bom, quero saber de vocês, professor Levi agora está oferecendo um carro para vocês que responderem essa pergunta que eu vou fazer agora. Quantas vezes vocês já escutaram essa frase? Em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Vou até sair aqui. Quero que vocês coloquem aí no chat número 1 para quem já escutou e o número 2 para quem ainda não escutou. Ok, várias vezes. 2. Opa, surgiu um 2 aqui. Perdi. São tantos uns que a gente vai se perdendo. Ok, gente? Então, professor Levi, você está devendo um carro para 98 pessoas. Aliás, 98 carros, tá? E aí, gente, vejam só, quantas vezes a gente já não escutou essa frase, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Nem a gente metam a colher, tá? Porque isso é uma problemática social. Não é só de quem está apanhando, não é só de quem está batendo. Isso nada mais é do que a naturalização da violência. Isso nada mais é do que a naturalização da violência, né? A gente sempre escuta muito isso, e poucas pessoas usam esse tipo de argumento para realmente não se importar, não se implicar dentro dessa situação, e justamente porque não entendem que é um problema social, não é um problema só meu ou seu, tá? E aí, muitas vezes, essa fala, ela vem motivada pelo patriarcado, pelo androcentrismo, pela misoginia, né? Então, as ideias de que o homem é superior, de que só as atitudes e as falas do homem vão importar na nossa sociedade, que isso ocupa um lugar bastante especial. A misoginia também a gente tem que prestar bem atenção, né? E aí eu já vou puxar aqui para o lado da psicologia. O professor Leonardo falou aí da psicanalista, né? Falou aí da questão da negação, né? Então, muitas vezes, a misoginia ela surge como um sintoma, né? Então, tantas repressões, tantas negações, né? Às vezes até de traços homoafetivos mesmo, ou de traços femininos que não necessariamente precisam ser homoafetivos, que o homem não quer se reconhecer nesse lugar, e aí ele pratica mesmo essa misoginia, que é ele tentar se apartar, negar de toda maneira, né, essa condição feminina, de que todos nós somos dotados, né? Então, os homens também têm um lado feminino, nós também temos um lado masculino, e aí isso é outra discussão. Voltando. Às vezes dá um lag aqui, viu? Mas aí, deixa eu falar também um pouquinho do serviço da psicologia lá no CDDM, tá? O serviço da psicologia começa pelo acolhimento. Às vezes a mulher vai chegar chorando, dizendo que não entendeu a situação, você vai fazer uma escuta diferenciada e qualificada e o acolhimento dessa mulher. Muitas vezes a mulher vai chegar dizendo que não entende, que ainda ama, que vai voltar e você vai fazer o acolhimento e a escuta diferenciada e qualificada dessa mulher. Muitas vezes a mulher vai chegar para detonar esse cara e você vai fazer o acolhimento e a escuta diferenciada e qualificada dessa mulher. Então, existem diversos perfis, né, aí para a gente fazer esse acolhimento, essa escuta diferenciada, qualificada, sem julgamentos, né, por um caminho que a gente pensa também ciência dentro desse caminho de acompanhamento. E aí a gente busca trazer a ressignificação, né, ou seja, deslocar essa mulher do papel de vítima e trazer ela como agente da sua própria história. Então, bora, acorda, levanta, aconteceu isso. A gente sabe que é punk, a gente sabe para um lado, mas vamos, a partir disso, o que a gente pode fazer, né? E aí, dentro dos nossos serviços lá, a gente também faz a avaliação desses sintomas, porque sempre, gente, sempre, violência sempre deixa sintomas. Né? Então, muitas vezes é a depressão, muitas vezes é a ansiedade, muitas vezes é o transtorno de estresse pós-traumático, muitas vezes é o suicídio,
né? E dentro desse estresse pós-traumático também a gente observa muitos casos de transtorno de pânico, tá? Então, nunca a mulher sai ilesa, não é só sair, sabe, da situação, tem todo um pós. E aí, muitas vezes, a gente também precisa fazer os encaminhamentos internos, né, para o jurídico, para o serviço social, para ver essas questões de direitos, de Cade Único, Bolsa Família, aluguel social, enfim. Porque essa mulher, quase sempre, ela vai sair com a mão na frente e outra atrás, né? A gente tem esse perfil da mulher que abdicou da sua vida profissional para estar em casa cuidando da casa dos filhos, tá? Então, é uma realidade muito forte para a gente. E aí, às vezes, a gente precisa fazer algum tipo de encaminhamento desse para poder dar condições a essa mulher para que ela realmente possa se desvincular dessa situação. E, às vezes, o encaminhamento é externo, um psiquiatra, um médico, algo nesse sentido, a gente faz também, tá? Os principais relatos dentro da psicoterapia são insônia, pesadelo, falta de concentração, medo irracional, a gente chama medo irracional, viu, gente? Mas já sabendo que não é totalmente racional, é irracional porque a gente fez tudo que a gente podia ter ali, medida protetiva, acompanhamento psicológico, acompanhamento jurídico, social, tudo que a gente podia, né? Mas a gente sabe que às vezes isso não é suficiente, né? A gente sabe que muitas mulheres, elas morrem estando com medida protetiva, né? Mas já é um passo, a gente está tentando. E aí, a questão da irritabilidade também, da alteração no sono e no apetite. Tem gente que fica dormindo o tempo todo, tem gente que come o tempo todo para compensar a situação, tem gente que não come, não consegue, tem gente que não dorme, não consegue, porque tem insônia, tem pesadelo e tudo mais. E aí, tem aí uma especificação bem importante, que eu acho muito bom a gente conseguir pontuar, é que a psicóloga ou psicólogo que trabalha nessa frente deve ter em vista que é necessário respeitar o tempo, as condições e o processo da menina ou mulher que vivenciou essa violência, né? Por que o tempo? Porque, às vezes, essa mulher chega, volta, né? Aliás, vem para você e depois volta para o marido. E aí você vai dizer, não, já acabou com tudo, não vou mais... Não, né? Você vai respeitar o tempo. Ela precisou daquele tempo, daquelas condições, esse é o processo dela, tá? Muitas vezes ela vai e volta 30 vezes, e você recebe e acolhe 30 vezes, porque na 31 é o processo dela, o que ela precisava para poder se desvincular da situação. Então, a gente tem que ser muito sensível a essas demandas e entender que não é no meu tempo, não é nas minhas condições, eu não estou ali para julgar se aquela mulher vai ou não voltar para aquele marido, né? Lógico que a gente tem uma opinião formada sobre isso e assim, pontos, né, a colocar para ela, mas não cabe a mim, tá? E aí, valendo outro carro agora, um Ford Fusion 2021, sorteado pelo professor Leonardo, psicanalista. Quero saber de vocês, vou voltar aqui para o chat, quem dessas 3 mulheres sofreu violência? Quem? Eita, saiu, ok? 1, 2 ou 3? Bora rapidinho. Vamos lá. Todas, a Natália colocou. Bora, povo. Cadê vocês? Muito bem. Olha, eu pensando que ia ser uma pegadinha, mas é isso mesmo. Todas essas mulheres podem ter sofrido, né, violência em potencial, né? A gente vê que a primeira sofreu violência física, mas a gente tem que entender que a violência ela não tem uma cara, né? Apesar de a gente entender que também a mulher que está aqui, ó, na parte alta, né, um bairro periférico, bairros periféricos, né, com a situação de pobreza aí. Então, a gente entende que essa mulher, sim, ela é bastante afetada, mas a gente tem que, por outro lado, também entender que essa violência ela não vai acontecer só com essa mulher que está aqui naquele contexto. E isso é um mito que a gente precisa desconstruir e colocar, né, para as demais mulheres também. E aí, eu acho que essa é a parte que eu mais gosto. Por que elas não vão embora? Por que elas não vão embora? Né? Violência, pô, vai embora, não quer casar com monstro, não fica com monstro, não quer viver com monstro, não casa, não fica, não permanece. Né? Mas aí, a gente tem diversos mitos e diversos fatores para que essa mulher permaneça nessa violência, tá? Então, muitas vezes,
começa daí mesmo. Ah, mas eu tenho família, eu tenho um trabalho, e discussão, briga, todo relacionamento tem. Todo relacionamento tem. Não é abusivo, não é tóxico, não é agressor para mim. Né? E quando muitas vezes aquela mulher está entrando também no estado de negação para não ver aquilo que realmente está acontecendo. A gente tem também aí a questão do conceito de família. Né? Então, enviesado pelo amor romântico, seria esse amor que tudo suporta, tudo crê, tudo. Né? E a gente vai entender que o tudo é uma doença, é uma situação financeira, mas não é violência. Tá? O amor não suporta violência. Onde existe violência, não se cabe mais amor. Tá? Então, voltando para essa questão do conceito de família, a gente tem esse conceito muito reforçado pelo amor romântico. Que se você casou, seu casamento deve durar para sempre. Tem que sair filhos e frutos, e a sociedade ela precisa dessa instituição formada e muito bem formada. Né? A gente tem que entender que nada disso é por acaso. E aí, se coloca na cabeça da mulher de que ela realmente precisa estar no casamento, de que depois que você separa, você não consegue mais amar ninguém, depois que você separa, você está com filhos, ninguém vai lhe querer. Né? Então, olha um ramal de inseguranças que essas questões trazem para essa mulher. Muitas vezes, ela também não observa, né? Como essas questões que eu falei aqui dos mitos agora, elas não observam que elas estão passando por um relacionamento abusivo, né? Então, às vezes vai observar por causa de uma amiga que está falando de trabalho. Poxa, o meu namorado está fazendo assim, assado. E eu caracterizo que isso é abusivo, não sei o que. Então, ela vai entrando aos pouquinhos em contato, né, com essa demanda e vai percebendo que ela também está inserida no relacionamento abusivo. E que aquela não é a história de amor dela, aquela é a história de diversas mulheres, né? A volta ao envolvimento, o ciclo da violência mesmo, o encantamento, não é história de amor dela. Isso dói, viu, minha gente? Digo isso porque acompanho tantas mulheres que se dão conta, assim, no meio da sessão, elas se dão conta de que não tem a ver com elas, com a história de amor. Tem a ver com um problema social mesmo, que a gente vem encontrando. E elas se reconhecem, mas ao mesmo tempo elas se sentem mais fortes de saberem que não estão sozinhas, né? Que aquela história também não é só delas. E aí vem o cair da ficha. Muitas vezes também o cair da ficha vem através dos filhos. Né? Os filhos observando esse casamento, essa relação aí tão dificultosa, né? Tão agressiva, começam a apresentar instabilidade na escola, e aí a professora já chama para conversar, olha, agressividade, né? Principalmente meninas contra as meninas, a gente vê muito, assim, eu sou terapeuta também de crianças, sou terapeuta, e aí muitos chegam, né, para mim também com essa questão, mas tá batendo nas coleguinhas, como é que é você em casa? E aí a gente entende que está tudo funcionando no contexto de violência, e que aquela criança também está reproduzindo. Né? E tudo começa daí, viu, povo? Tudo começa daí. E existe também o jogo do abusador, tá? Que é essa questão do ciclo da violência, de que muitas vezes ele fala, você apanhou porque você sabe que eu tenho que sair às 7 horas e que minha camisa precisa estar passada. Né? Isso eu não estou inventando, viu? Isso aqui eu escutei, ficou muito forte no meu psiquismo e no meu coração. Essa fala, eu sempre trago. Você apanhou porque você sabe que às 7 horas eu tenho que sair, porque minha roupa não estava passada, porque a casa não estava limpa, porque você olhou para aquele cara sem nem ter olhado, né? Muitas vezes. Por que você olhou? Você sabe. Não, desculpa, amor, eu me excedi, porque eu te amo, porque eu fiquei com ciúme. Então, diversos fatores aí, né, que esse abusador vem, conduzindo devagarzinho para esse jogo, você indo. E outra coisa que ninguém quer falar, as histórias de violência também foram histórias de amor. Pois é. Como é que começam os relacionamentos abusivos? Como é que começa? Começam assim, que nem o de vocês que estão aí, namorados, casados e tudo. Começa assim, gente. Começa na conquista, na paquera, no amor, no carinho, até que acontece uma coisinha.
e a coisinha vai aumentando, aumentando, aumentando. Muitas vezes essas mulheres, elas são obrigadas, né, diante dos serviços que a gente tem, né, eu inclusive considero isso uma agressão institucional para essa mulher, que ela seja obrigada a negar esse amor que ela teve ou tem pelo abusador, porque a gente não está aqui para questionar ou julgar esse amor, mas a gente está aqui para acolher e entender em que momento esse amor deixou de ser amor para ele. E para ela também, né? Para ela também. Mas, assim, a gente não pode nunca negar, né, essa questão do amor, principalmente entender, trazer para ela que é a questão do amor romântico. Olha, a gente tem o amor, os feminismos, inclusive, o feminismo negro, ele pensa em uma vertente de amor mais política. Vou bater na minha força, mas não vou agora. Pensa numa questão do amor mais político, mais, enfim, livre, né? Talvez a gente possa dizer assim. O amor como um dispositivo político mesmo para a gente entender todas essas relações, tá? E talvez seja a partir daí um bom ponto de início para a gente trazer essa mulher para a discussão. Não negar, dizer, olha, não, tu não pode amar o teu agressor, tu não pode amar o teu abusador. Né? Porque não é uma questão de poder, só acontece. E aí, povo, quando a gente fala isso para essa mulher e quando a gente traz essas questões, quando a gente tenta quebrar esse ciclo, a gente não está tentando só quebrar o vínculo entre a mulher e o seu agressor, mas a gente quer modificar toda a estrutura política, social, afetiva e cultural, tá? E aí, outra coisa muito importante que a gente tem que trazer é que libertar essa mulher não significa libertar todas as gerações que vêm depois dela, dizer que não precisam viver na violência. Né? Então, o professor Leonardo vai saber mais que eu, né? Já que ele é psicanalista, eu sou gestalt, mas gosto muito da psicanálise, bebo muito da água da psicanálise, até porque eu sempre trabalhei assim, com muitas compulsões à repetição, eu vou explicar para vocês o que seria. Mas eu bebi muito da água da psicanálise e precisei. Gosto bastante. Bom, então, gente, muitas vezes a gente se encontra nessa situação. Lembra que eu tinha falado para vocês do filho que apresentou, que vê a violência em casa? Muitas vezes a gente encontra essas violências geracionais, sabe? Então, do pai foi para o filho, do filho foi para o neto, do neto para o bisneto e por aí vai, tá? Então, a gente tenta entender, viu? Pelo menos da maneira que eu entendo, viu, professor Leonardo, por meio da psicanálise, que a compulsão, a repetição, ela vem diante das demandas que ainda são abertas na sua vida, né? Então, situações traumáticas que você não conseguiu resolver, você vai e repete, vai e repete, vai e repete. Até que alguém possa quebrar esse ciclo, alguma geração possa quebrar esse ciclo. Isso é algo que eu tenho observado bastante lá na ONG, tá? E mulheres também, viu, gente? Para mulheres também. Mulheres que tiveram pais agressores e abusadores tendem a procurar homens agressores e abusadores. Né? Até que alguma delas possa quebrar esse ciclo. Muita gente dizer que isso aqui não dá mais. Não dá mais para viver assim, quebrar esse ciclo. Bom, estamos chegando aí no finalzinho, viu, minha gente? Calma. Ciclo da violência. Então, nós entendemos que, de fato, existe um ciclo da violência e que esse ciclo perpassa aí primeiro pelo encantamento, venha, meu amor, vamos comer, vamos viajar, toma da música, e isolar para deixar ela mais suscetível a esse abuso, começa a minar a autoestima. Você engordou, viu? Você já era meio feia, você tá falando, aí vai começando, né? Você chama de burra. Né? O burra, gente, é uma coisa 100%, sabe? Quando todas que chegam para mim, elas reclamam disso, isso é uma coisa que fica muito marcada para elas também. Então, depois vem a agressão, tá? Então, a gente vai entender que esse minar autoestima também já é uma agressão, mas falando da agressão física, depois vem a agressão. Depois vem o pedido de desculpa, meu amor, eu tinha bebido, eu tinha usado droga, eu tinha, enfim, né? Diversas situações aí. E depois vem a lua de mel, que é esse encantamento novamente. Né? Não vai mais acontecer. Vamos viajar, esquecer isso? Vamos colocar uma pedra nesse assunto? E aí traz para o encantamento. E, ó,
é lucro. Lucro na certa. Ou não, né? A gente espera que não, que alguns homens também eles possam se recuperar. Eu, enquanto psicóloga, né, preciso acreditar que os homens ainda podem se recuperar disso, não tirando a responsabilidade deles nesse processo, mas que a gente pode sim fazer um trabalho que possa trazer uma nova perspectiva para esse homem. Bom, os primeiros serviços a serem acionados pelas vítimas são os serviços de segurança, os serviços policiais e os serviços de saúde, tá? Durante a pandemia, a gente observa que houve uma redução nessa oferta de serviços, embora a demanda tenha crescido bastante, houve uma redução porque a gente sabia bem como é que iria ficar, né? Inclusive na CBDM, a gente precisou de um tempo para se reorganizar. E aí, pensando em acolher essa demanda, eu coloquei aí alguns sites, né, lá daquele Ministério dos Direitos Humanos, para que vocês possam entender mais como é que está sendo feito, as novas possibilidades, essas possibilidades que o EAD oferece, né? Também não é de todo mal. Bom, e aí eu tento responder esse questionamento, como é que a gente vai trazer estratégias de enfim, enfrentamento da violência à mulher, da violência contra a mulher, né? Então, vejam só, a gente pensa que a gente não pode ficar só no campo das denúncias. É pouco, a denúncia é o primeiro passo. É o passo 1, sabe? Então, a gente ainda precisa pensar no aumento das equipes, na ampla divulgação dos serviços, na capacitação dos profissionais, porque nem todos, né, conseguem fazer um atendimento humanizado, e aí essa questão da violência institucional também, e na expansão e fortalecimento das redes. A gente sabe que... Tá gravando, né? A gente sabe que hoje a gente tem aí um contexto político pouco favorável, tá, para essa questão da violência contra a mulher. A gente não tem tido ideias inteligentes para lidar com isso, né? Mas, assim, continuamos resistindo e seria uma boa a gente começar a investir no aumento das equipes, divulgação de serviços, capacitação dos profissionais, conceito de fortalecimento da rede. Se a gente quer que, em algum momento, essa rede consiga, pelo menos, acolher essa demanda que está chegando. Porque, gente, quando a gente vê assim, que tem subido, tem crescido, a gente entende que o que a gente tem hoje não é suficiente para poder suprir essa demanda. Então, a gente precisa melhorar. E a gente precisa melhorar correndo, porque tem vídeo em jogo, tá? E chegando aí no nosso finalzinho, para nunca esquecer, essa problemática de todos, não é minha, não é só minha, que trabalho no CBDM, não é só de vocês, que estão aí pelo IF, né, que trazem também essa discussão, não é só de quem bate, não é só de quem apanha, mas é de todo mundo, é uma problemática social que a gente precisa discutir também com os meninos, questionar as noções de masculinidade, tá? Questionar o que é ser homem, questionar o quanto que esse conteúdo aí que foi trazido hoje te afeta, o quanto mexe com você. Meninas também, divulgar a palavra, divulgar a mensagem, né? Trazer também esses debates para as rodas de vocês, para os relacionamentos de vocês, tá? Então, acho que isso é muito importante, que a gente possa não esquecer que essa é uma problemática de todos. Aí estão as referências linkadas, já fiz o favor de deixar tudo linkadinho para vocês. E pergunto para vocês, povo, alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Sei que estamos aí, tentei correr, viu, professor Levi? Mas sei que estamos aí apertadinhos de tempo também. Posso antes só falar uma coisinha? Nós estamos ao vivo no YouTube, porque chegou a lotação máxima da sala, e eu queria estimular as pessoas migrarem para lá, e eu estou acompanhando aqui, eu tenho um estúdio aqui, diretamente de Santana do Ipanema, e tá a resolução bem ruinzinha no YouTube, mas é porque a transmissão tá pesada aqui. E aí, se algumas pessoas puderem migrar para o YouTube, para deixar a transmissão mais leve, eu agradeceria, tá bom? Só isso. Por enquanto, né? Vou dar a palavra para o meu amigo Diego. Ok, então. Então, gente, eu acho que é isso, né? Vocês têm mais alguma dúvida, alguma colocação, vamos jogar daí. Diga lá, professor. Oi, Larissa. Estava aqui dando uma olhada no chat e não temos nenhuma pergunta.
até o presente momento, né? Então, vou aproveitar para agradecer pela disponibilidade de dialogar conosco. Essa temática é extremamente relevante e eu estava tentando falar, né, quando eu estava abrindo os trabalhos aqui para a sua palestra, que é uma temática que tem duas vias, né? Uma que é nossa, que deve envolver toda a sociedade, que é a questão ético-política. Então, é um compromisso que deve ser de todo mundo. E eu acho que a escola é um espaço privilegiado para isso, né? A gente discutir essa temática e tentar freá-la, né? Tentar impedir que esses números que você trouxe para a gente se repitam. E também agora a gente tem, e isso é muito positivo também, uma via que é legal, né? Já que desde o mês de junho, a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação passou a tornar obrigatória o trabalho pedagógico com essa temática da violência de gênero, né? Com a temática da Lei Maria da Penha. Então, a gente está, assim, num momento muito rico para estar tratando dessas temáticas. Então, queria aproveitar para agradecer a você e deixar o convite lançado para futuros reencontros, né, com os nossos alunos. Ok, pessoal, então, com essa fala aí, professor Diego, eu já vou agradecer também o convite, né, principalmente na pessoa do professor Levi, que me fez esse convite pessoal, mas estou deixando aí também os meus contatos, se vocês quiserem conversar um pouquinho mais, dialogar sobre a temática ou de outras temáticas, já está aí, Instagram, telefone, tudinho, tá? Gente, gostaria também muito, muito de agradecer a todos vocês que puderam estar com a gente aqui. Acho que isso vai fazer muita diferença na formação de vocês. E agradecer vocês, professores, por um momento tão rico. Estou vendo aqui, viu, professor Levi, você no chat. Mas um momento tão rico e a CDDM agradece demais esse espaço aberto, tá bom? Espero que a gente possa estar juntos, que possamos estar juntos aí realmente em outras oportunidades. E contamos também com o apoio de vocês, para vocês em algum momento virem somar com a gente aqui no CDDM também, tá bom? Oi. Eu posso, já que a gente tem até 8 minutos ainda, né? 10h40 é o horário da próxima atividade, com a Marta Lemos, que já está aqui conosco para a gente falar sobre pobreza menstrual. Eu queria fazer alguns apontamentos relacionando aqui com a nossa vida sertaneja, né? E sobre aquilo que você falou, né? E primeiro, né, o estereótipo do feminino. É muito interessante, né? Porque primeiramente eu apontei o estereótipo que é do lado, vou chamar assim, político institucional aqui, a prefeitura, os órgãos de produção cultural, como as antologias. A gente tem muitas antologias sendo produzidas pelas academias de letras da região, não só em Santana do Ipanema, né, que coloca essa relação da devoção, né. Mas eu queria, então, fazer outro apontamento sobre, do outro lado dessa representação, do feminino, que está mais no permeado do social aqui, e talvez em Maceió também, que eu vou chamar da cultura da pedofilia, né? O que é esse apego nas danças, nas falas, e no piseiro aqui, no sertanejo, que aí a gente tem duas representações, né, do masculino e do feminino. A primeira, né, a questão da novinha, esse linguajar, essa relação do desejo, né, masculino em relação ao corpo jovem, ao corpo infantil, porque novinha não tem outra representação do que não for isso, né? E também na fala do sertanejo, do piseiro, do sertanejo, o estereótipo do masculino, há uma certa visão do vaqueiro, né? Uma certa visão do vaqueiro, que não é o vaqueiro real, não é o homem da zona rural aqui de Santana do Ipanema. Inclusive as pessoas do povoado e de sítio sofrem preconceito quando vêm para as áreas urbanas, mas é uma representação do vaqueiro ligada a uma virilidade que eu vou chamar tóxica, né? Então, eu gostaria que todos nós aqui, alunas e alunos, né, pensassem nesse tipo de representação, na sensualização precoce das nossas crianças. Inclusive, nas minhas aulas, eu já até falo, ó, vamos partir do combinar, partir de base, né? Se você vê uma criança, não fica perguntando de namoradinho, de namoradinha, porque criança quer brincar, né? E se a gente vê adultos fazendo isso, vamos dar indiretas, né? Vamos falar, criança brinca, né? Criança não namora, engraçadão, né? Tanto em relação aos meninos, como em relação às meninas, e também essa questão do vaqueiro, né? Eu já vi representações
bebê, botar roupa de vaqueiro, desse estereótipo, e falar, esse vai ser pegador. Quer dizer, a gente tem que quebrar e combater esse tipo de representação, tanto da masculinidade tóxica, viril, né? Como também a representação da objetificação do corpo infantil das novinhas, né? E também para problematizar, aqui já estou terminando, viu? Problematizar em relação a essa relação que você falou da compulsão à repetição, né? A gente também tem que ficar de olho, alunos e alunas, né? Porque a gente tem uma certa representação do feminino aqui, de um discurso de que mulher aguenta, né? A esposa ideal é aquela que aguenta calada, eu aguentei, você pode aguentar também, né? Que tem esse debate da reprodução da violência doméstica entre as gerações, né? A gente tem que tomar certo cuidado com esse discurso, alunas e alunos, né, que estão aqui presentes, porque ninguém tem que aguentar nada, né? Cada vez mais nós temos canais de denúncia, canais, e inclusive o divórcio está muito bem disseminado, como a gente está vendo por aqui, né? E aí a gente tem que tomar cuidado com essas relações de reprodução entre gerações. É muito comum as mulheres aqui na cidade, entre 60, 70, 50 anos, que ainda estão casadas, né? De ter esse tipo de discurso, né? Mulher aguenta, mulher pode aguentar, eu aguentei o diabo do meu marido, mas eu persisti, né? Dessa ideia do matrimônio. Nós estamos uma mão levantada. Será que a gente pode passar a fala para a Natália, Larissa? Por favor, professor, mas é justamente essa questão mesmo, né, de que você aguentou a troco de quê? Como é que está a tua saúde mental, né, diante de tudo isso que tu vem aguentando? Mas muito bacana essa questão que você coloca. Vai lá, Natália, eu corri demais, não foi, gente? Eu estava preocupada com não dar tempo. Era sobre uma coisa que o prof. Leonardo estava falando, ele comentando sobre como é sexualizado atualmente as meninas, né? E aí, outra frase que a gente estava comentando esses dias aqui em casa é quando você olha para uma criança e você diz, nossa, isso daí vai dar muito trabalho para os pais. A porta vai viver cheia de namorado. E você fica pensando, meu Deus, você já está querendo sexualizar a menina, já está querendo arrumar namorado para ela. E outra coisa que o prof. Leonardo estava falando era sobre... eu esqueci outra coisa que eu ia falar. Ok, Natália, mas vai vir à mente, não se preocupe, vai retornar. Mas é justamente isso, né, que você falou, a questão da erotização, minha gente, é um problema seríssimo, né, porque os pais mesmos, eles reproduzem essa fala e depois essas mesmas pessoas que reproduziram, eles chegam pra gente numa situação de gravidez na adolescência, eles chegam pra gente no consultório e acabam pontuando isso como uma realidade muito distante do que aquilo que eles passam para os próprios filhos. Né? Então, a gente tem que entender também culturalmente o quanto que isso está repercutindo. Pode falar, Natália. Eu lembrei, cara, outra coisa quando você falou de pais, foi o professor comentando sobre como é o papel da mulher, né? Esses dias eu tava conversando com meu amigo e ele contando que ele foi pedir pra mãe dele ensinar ele a cozinhar alguma coisa, e a mãe dele olhou pra ele e fez, não, você não precisa aprender a cozinhar, você sempre vai ter alguém pra cozinhar pra você. E olha o quanto isso é cruel mesmo com esse homem, né? O quanto que você faz com que ele não aprenda algo, quanto que você retira uma certa liberdade. Porque imagina, esse cara vai morar sozinho e aí? Quem vai cozinhar? Né? Então, assim, realmente a gente precisa começar a questionar essas noções de masculinidade muito bem. Meu pai também, Emanuel, cozinha. Cozinha muito bem, por sinal, viu? Manda ele pra cá, que aqui ele aprende comigo mesmo. Olha aí, minha gente. Já vou cobrando aí o almoço para o professor Levi, tá? Mas, de toda forma, existe mesmo essa questão e a gente precisa estar atento, tá? Mas eu acho que é suficiente para eu ir me despedindo de vocês. Mais uma vez, gratidão, né? Gratidão pela CDDM, professor Diego, professor Leonardo, professor Levi. Vamos aí trocar mais algumas figurinhas em outros momentos, tá, gente? Muito obrigada. Até a próxima.